Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de encorajar você a continuar fazendo o bem, a continuar fazendo o certo, mesmo quando as pessoas não reconhecem, mesmo quando não recebemos nada de volta, a continuar fazendo a diferença nesse mundo. Quero ler com você um texto que ele nos encoraja a fazer isso, mas é também um texto que nos traz um alerta com relação à nossa vida. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 34 e verso 35, diz o seguinte: O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, queridos, o que o Senhor ele nos fala aqui. Nós sabemos, queridos, que o mundo está cada vez mais difícil. Sabemos que o mal, infelizmente, ele tem crescido no mundo, tem imperado no mundo. Sabemos que as pessoas, elas matam, elas destroem, elas machucam por nada, infelizmente. Mas nós fomos chamados, nós fomos criados para fazer a diferença nesse mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 13, ou em Marcos capítulo 9, nós encontramos a informação de que nós somos o sal da terra, nós somos comparados como o sal. Os discípulos de Cristo são comparados como o sal. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que se esforçam para fazer sua vontade, são comparados com o sal. E por que o sal? Porque quando a gente para analisar de maneira bem breve, a gente percebe que o sal ele tem duas funções básicas. Podemos ver outras propriedades, mas eu gostaria de compartilhar com você duas funções básicas do sal. Primeiramente, é conservar o alimento, é conservar aquilo do qual o sal ele é lançado para poder conservar aquele alimento. O sal ele é usado como uma maneira de impedir a putrefação, impedir a corrupção de alguma coisa. E segundo, o sal ele é usado com o propósito de dar sabor, de temperar. Então, nós somos comparados com o sal porque nós somos chamados para cumprir com esses dois propósitos. Conservar aquilo que agrada a Deus nesse mundo e dar sabor, temperar. E esse texto que eu li com vocês, ele nos traz essa realidade. Ele diz, olha, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha, o sal ele é muito bom, mas se ele perder a propriedade dele, como lhe restaurar o sabor? Ele vai dizer o seguinte, ele não presta para nada. Ele não presta nem para estrume, ele não presta para nada, somente para ser lançado no chão. E ele diz que quem tem ouvidos, ouça muito bem. Por que, queridos, que é importante a gente pensar a respeito disso? Porque nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, mesmo quando todos ao nosso redor estiver fazendo aquilo que é errado. Mesmo se o seu companheiro de trabalho estiver enganando a empresa, mesmo se os seus amigos ou conhecidos ou colegas estiverem traindo esposa, traindo esposo, você precisa continuar fazendo aquilo que é certo, porque fomos chamados para fazer aquilo que é certo, fomos chamados para fazer o bem, para fazer o correto. E nós fomos chamados também, queridos, para poder dar sabor nesse mundo. Nós fomos chamados para poder temperar esse mundo. Você realmente tem agido dessa maneira? Você tem feito a diferença, dado sabor para esse mundo, para a vida das pessoas, para as pessoas que vivem desoladas, sem Deus? Você tem orado pelas pessoas? Você tem dado palavras de ânimo para as pessoas? Você tem encaminhado as pessoas para servir ao Senhor, convidado para ir à igreja, direcionado para servir ao Senhor? Muito importante, queridos, a gente lembrar a respeito disso. Quantas pessoas você não encontra durante o dia? Quantas pessoas você não encontra com a oportunidade de alegrar o dia dela, com a oportunidade de fazer o bem, fazer aquilo que é certo? Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você. Continue fazendo o bem. Continue fazendo aquilo que é certo. Continue fazendo aquilo que é errado. Continue fazendo a diferença nesse mundo. Assim como o sal, ele tem funções, ele tem
ele é importante para poder conservar aquilo que está apodrecendo e para dar sabor também àquilo que não tem sabor. Nós fomos chamados com esse propósito, queridos, para fazer a diferença nesse mundo. Então o sal ele é bom. Nós precisamos manter a propriedade do sal, porque do contrário a gente não vai ter serventia nenhuma para o Senhor, nem para esse mundo. O que pode ser feito? Não serve nem para estrume, o texto nos diz, somente para ser lançado. Então gostaria de encorajar você a continuar fazendo bem no lugar que você está, seja no trabalho, seja na casa, seja no seu ministério, na igreja, em qualquer lugar. Se esforcem em fazer o bem, se esforcem em fazer diferença, em ser sal, em dar sabor, em conservar a vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós oramos, Senhor Deus, nesse momento, pedindo a Tua ajuda para que possamos, ó Deus, continuar conservando, para continuar dando sabor a esse mundo. Nos ajuda a ser sal genuinamente. O sal ele é bom. Nos ajuda a ser bom, ó Deus, como o sal ele é para aquilo para o qual ele é lançado, Senhor. Nós oramos, nos ajude. Sabes que nós temos as nossas dificuldades, esse mundo cheio de maldade, Senhor Deus, mas nos ajuda a ser sal, Senhor Deus, a fazer diferença nesse mundo hoje, agora. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.